Deus abençoe. Obrigada, amém. Boa noite, queridas. Graça e paz. Eu estou muito feliz de estar aqui. Deixa eu só me ajeitar aqui, para ver se eu... Só me ajeitar aqui, com minhas coisinhas. Eu estou com o coração transbordando, gente, de alegria em poder estar aqui nessa igreja. Algumas irmãs já subiram aqui no altar e já falaram o quanto está lindo aqui ver todas vocês, e está demais realmente. Você pode olhar aí para trás, ver quantas mulheres nós temos aí. Que delícia! Gente, há algo de poderoso acontecendo no reino espiritual, e eu creio nisso nessa noite. Eu creio que Deus já liberou uma unção para este momento. Você crê nisso? Amém? Então, como a pastora Cláudia já falou aqui um pouquinho, eu me chamo Suelen. Eu sou pastora junto com meu esposo, o pastor Cezinha Cita. Quem já conheceu meu esposo aqui? Levanta a mão. Oh, ele é famoso. Ele falou para mim: Suelen, você vai chegar lá, você vai encontrar uma igreja linda. Então, realmente a minha expectativa está aqui, mas Deus me surpreendeu, gente, porque é mais do que eu imaginava. Glória a Deus. Vocês são uma inspiração para nós, os pastores de vocês são pessoas que nós amamos, que nos inspiram, homem e mulher de Deus. Isso é o mais importante, né? O Cezinha, ele brinca assim, que é tão bom, né, quando dá certo da pessoa ser pastor e ainda ser uma pessoa de Deus. Ele brinca, e é assim, aqui deu certinho. Os pastores de vocês são homem e mulher de Deus, e nós louvamos a Deus por isso. Nós viemos então ali de Laranjeiras do Sul, e eu trago aqui o abraço da nossa amada igreja, comunidade cristã Zoe lá, a todos vocês. Agradeço a Bárbara e a Hannah que estão aqui comigo também, mulheres que são fundamentais lá na nossa igreja. E eu quero então aqui derramar um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado no meu coração, de coisas que o Senhor tem falado comigo. E eu preciso dizer para você que em primeiro lugar essa palavra foi para mim, para o meu coração. Então eu quero convidar você a entrar aqui nesse momento comigo. E o tema da ministração que o Senhor colocou aqui no meu coração hoje é coragem, mulher. Então olha para sua amiga do lado e fala: coragem, mulher. Fala para outra aí, ó. Coragem. Coragem, mulher. Você é corajosa. Amém. Então vamos lá. Nunca ministrei com alguém profetizando aqui no altar nas artes, e eu tô impressionada mesmo e fico feliz. Vamos ver aí o que Deus vai falar através da nossa irmã. Gente, abra comigo a Bíblia, Juízes capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Juízes capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Eu tenho certeza que você conhece essa história, a história de Débora. Vamos ler? Juízes capítulo 4, a partir do versículo 1. Então a Bíblia diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e lhe disse: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E ela respondeu:
certamente irei contigo, porém não será tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E no final do versículo 10 diz assim: e Débora também subiu com ele. Até aqui. Eu quero iniciar aqui esta ministração fazendo para você uma pergunta. Você, em algum momento da sua vida, você já se deparou com alguma situação onde você precisava muito de coragem? Você consegue se lembrar? Puxa, nessa situação na minha vida, eu precisei de muita coragem. Eu consigo, quando eu pensei nessa pergunta, imediatamente na minha mente veio uma situação que aconteceu comigo, com o Cezinha. Então eu vou contar bem brevemente para você saber, mas eu era uma mulher considerada pela medicina estéril, né? Então eu tinha esterilidade sem causa aparente. Por 6 anos eu fui considerada estéril. Cheguei alguns anos, em um determinado ano eu cheguei a engravidar, mas perdi. Em outro momento eu posso contar esse testemunho. Mas então um dia eu engravidei e foi lindo o que Deus fez. Foi uma celebração assim lá na nossa igreja. Eu me lembro do dia que nós contamos, foi tão lindo. A igreja pulava, todo mundo celebrava, porque todo mundo estava conosco, orando e clamando a Deus para que Deus desse para nós um filho. Mas a gestação correu tudo bem até quando eu entrei por volta de 28 semanas, ali 27 semanas. Eu tinha o que eles chamam de placenta prévia, que ela era mais para baixo, então eu não podia ter um parto normal. E eu tive sangramentos muito intensos. E então eu precisei ficar de repouso absoluto, que até naquele momento eu não sabia o que era repouso absoluto. Alguém aqui já teve que fazer repouso absoluto? Já, você sabe do que eu estou falando, né? Terrível, né? Mas eu não sabia, né, que eu não podia fazer nada. Qualquer movimento eu já entrava em trabalho de parto. Então eu fui ali nesse repouso até as 34 semanas. E meu filho Lucas, né, que já era uma promessa do Senhor sobre a nossa vida, então ele nasceu num momento muito difícil, né, onde eu tive que correr de Laranjeiras do Sul a Guarapuava, que é mais ou menos a mesma distância que vir para Cascavel. São 2 horas de viagem. E eu perdendo muitíssimo sangue, sem saber o que iria acontecer. E eu sabia que eu não poderia ter aquele bebê de parto normal. Eu estava com aquela dor terrível, né, gente? Que quem já teve parto normal sabe. E eu achei que eu não ia sobreviver. As enfermeiras lá do hospital também tinham certeza. Quando eu entrei toda esvaída em sangue, tive que jogar a roupa fora, tudo foi terrível. Elas falaram que eu não ia sobreviver e foi bem difícil. 34 semanas, o meu filho Lucas nasceu então e foi direto para a UTI, né, do hospital de Guarapuava. Mas ele era o melhorzinho daquela UTI. Era dia 23 de dezembro de 2015. Eu estava lá naquele hospital, meu filho na UTI, que já iniciou sua vida com 3 dias de jejum. Eu falo que o Lucas já fez mais jejum no começo da vida dele que muito crente fez em toda a sua vida. O Lucas estava indo bem e havia a possibilidade de nós passarmos o ano novo já na nossa casa com o nosso filho, que era o sonho da nossa vida, que era o cumprimento da promessa de Deus. No entanto, um dia quando eu fui amamentá-lo, eu tinha, na verdade, que ir de 3 em 3 horas na UTI para dar mamar para ele, né? E para quem já teve filhinho assim, sabe o que eu estou falando, é bem difícil. No começo ele não podia mamar no peito, eu tinha que esgotar, ele mamava 3 ml só, eu lembro nos primeiros dias. Então eu tinha que ir de 3 em 3 horas lá, numa cidade que não era minha, eu não tinha muitos recursos lá, como ter o meu resguardo, né? Estava bem difícil. Mas um dia eu cheguei para amamentá-lo e eu percebi que ele estava gemendo.
E eu falei: enfermeira, meu filho está gemendo. E ela falou assim: ele deve ser cólica. E eu, gente, olha, eu falo que até hoje eu não sei como que eu fiz aquilo, que é coisa de mãe assim mesmo, né? Eu falei: não é cólica. Falei bem assim para ela. Eu peitei ela, falei como se eu soubesse muita coisa, né? Falei: não é cólica. Ela falou: é cólica sim, seu filho está com cólica. O que você comeu hoje no almoço? E eu falei algumas coisas e falei: eu comi alface. Ela falou: foi o alface. Eu nem sabia que a alface dava cólica. Para mim que acalmava, né? Sei lá. Então eu fiquei quieta, mas nisso entrou a médica responsável pela UTI NEL ali, e ela entrou e a enfermeira falou para ela: ó, a mãe que está se queixando que o filho está gemendo, e eu falei que é cólica porque ela fez uso de alface, como se eu tivesse usado drogas. E a médica estava olhando assim para o meu filho naquela incubadora e ouvindo a enfermeira falar. E naquela hora ela falou assim para a enfermeira: tem nada a ver. Viu? Tá vendo, né? Ela falou: não tem nada a ver. E ela falou: olha, eu quero que você passe essas medicações aqui. Falou várias. E falou: e eu quero esse exame urgentemente. E a enfermeira saiu correndo. E ela virou para mim, e Cezinha estava junto comigo. E ela falou assim: pai e mãe, vocês podem ir embora. O filho de vocês vai permanecer aqui na UTI. E quando vocês puderem vir, nós vamos ligar para vocês. Ela falou: vocês não são daqui, né? Eu falei: não somos. Ela falou: então pode ir para a cidade de vocês. E aquilo foi horrível para o meu coração, Cezinha. E eu me lembro que nós fizemos todo o trajeto de Guarapuava a Laranjeiras, muito tristes, abatidos, chorando e clamando ao Senhor, para que a gente não sabia o que seria, o que estava acontecendo, porque a médica falou daquela forma conosco, e foi terrível, foi horrível. E eu me lembro que naquele dia nós chegamos em casa e o Cezinha, eu tinha feito cesárea, e o Cezinha me colocou sentada na poltrona de amamentação lá no quarto do Lucas. Eu me lembro que naquela noite nós dois, era 31 de dezembro de 2015, naquele momento nós dois oramos e choramos, e nós dissemos: Senhor, o nosso desejo é que o nosso filho fique, mas se for da sua vontade levá-lo, então nós o entregamos. Mas nós queremos dizer que aconteça o que acontecer, nós vamos continuar amando e servindo o Senhor. E essa foi a oração de mais coragem que eu tive que fazer. Mas sabe, no outro dia nós não aguentamos esperar a ligação, e nós corremos para Guarapuava novamente. E quando nós chegamos lá, a médica mandou nos chamar. Então ela disse: olha, o filho de vocês ficou horrível. Nós quase perdemos o Lucas. O Lucas teve uma infecção e ela generalizou. Ele teve septicemia, infecção generalizada. Para uma criança de 34 semanas, um bebê de 34 semanas sem imunidade, foi um milagre que aconteceu na vida do Lucas. Então ele ficou 28 dias na UTI, né? E para honra e glória do nome do Senhor, ele foi curado, né? Glória a Deus, amém. Ele foi curado. Mas nós voltamos para casa e eu falei: agora, né, passou o furacão, eu fui corajosa, eu venci, né? Então quando o Lucas tinha 2 meses, no dia que ele fez 2 meses, a pediatra ligou e falou: olha, corram com o Lucas aqui para Guarapuava, nós precisamos interná-lo com urgência. O Lucas, chegou os exames dele, e ele tem hidrocefalia, ele tem má formação no crânio e ele tem um nódulo na testa. E aquilo, eu não sei se você já teve essa sensação do seu sangue no pé. Eu falo: essa era a minha sensação. Eu perdi o sangue e eu não sabia o que pensar. Era noite, eu me lembro que eu tinha recém dado mamar para ele, colocado no berço. Cezinha veio, me trouxe essa notícia e falou: vamos fazer as malas, nós precisamos estar amanhã às 7 horas da manhã em Guarapuava. Quando nós chegamos lá e a médica mostrou os exames, veio um outro médico e ele dizia assim para nós: olha, o seu filho, a primeira vez que ele bater a cabeça ele vai morrer, porque o crânio dele era aberto.
Sabe eu falo aqueles queijos suíços que tem aquelas bolas assim? Parecia aquilo assim, ó. Eu lembro que quando eu ia colocar a roupinha nele, meu dedo afundava. Mas eu não tinha experiência alguma com o bebê, eu pensava era a moleira dele, né? Sei lá, eu não tinha experiência. E o crânio dele era aberto. E eu lembro que eu pensava, meu Deus, e agora? Como que esse crânio vai fechar? E a hidrocefalia, para quem não sabe, o corpo, o cérebro, né? Vai juntando água aqui no cérebro. E essa água, ela vai comprimindo o cérebro. Então a criança, ela vai perdendo coordenação motora. Ela vai perdendo a visão. Ela vai afetando o cognitivo. Tudo vai afetando. Porque aperta e comprime o cérebro. E esse nódulo inexplicável que tinha na testa. Então, eu me lembro que naquele momento onde a gente precisava saber o que fazer, nós precisamos de muita coragem da parte de Deus para enfrentar aquelas situações que estavam acontecendo. E nós fomos encaminhados para o Pequeno Príncipe, então em Curitiba, né, um hospital de grande referência infantil. E lá, eu me lembro que quando nós chegamos, o doutor, né, o neurocirurgião estava nos esperando na porta do hospital, dizendo que o caso do Lucas era gravíssimo e que ele tinha que operar com urgência. Então, Lucas mais uma vez entrou em jejum. No outro dia de manhã, nós colocamos ele ali para fazer a cirurgia naquela mesa. Se você já viu isso, é muito difícil, é uma cena muito difícil, né? Eles, lá no Pequeno Príncipe, os pais são a última visão que a criança tem antes de ser sedada e a primeira quando acorda. Isso é muito bom, mas quando você tem que sedar o seu filho, aquela visão é terrível, que ele fica com o olho aberto. E eu me lembro que uma dessas eu fechei os olhos do Lucas. E a gente precisava de muita coragem. Então o doutor chegou para nós e disse: pai, mãe, vocês têm noção do risco dessa cirurgia? Vocês estão cientes? Nós falávamos: estamos. Mas a gente não estava, né, ciente. E ele dizia: vocês estão cientes de que essa cirurgia pode não dar certo? Nós estamos. Vocês estão cientes de que o corpo do Lucas pode rejeitar essa válvula? Sim. E então essa válvula é que ele tinha que colocar para drenar essa água, né, do cérebro. Então tinha que perfurar o crânio, coloca um dreno que desgruda, né, toda a pele da carne, vem passando um caninho e é feita uma segunda cirurgia aqui, onde vai essa válvula. Então esse líquido, ele vai ali para dentro do corpo dele, ele é liberado entre os órgãos. E ele dizia: olha, seu filho pode fazer meningite. E o seu filho pode não voltar da anestesia, ele pode morrer lá. E daí nós dissemos: nós estamos cientes, doutor, mas nós temos um Deus que é poderoso. E nós cremos em Deus, que é Ele quem vai fazer. Então o Lucas foi para essa cirurgia e foi um tempo muito difícil, onde nós tínhamos que confiar plenamente no Senhor. Mas então, quando foi retornada a cirurgia, o médico nos chamou, falou: a cirurgia foi tudo bem, mas eu preciso avisar vocês de que o Lucas, ele não vai mexer nada do lado esquerdo, ele vai ser completamente paralisado. Então vocês não se assustem, eu preciso prepará-los para isso. Ele vai ser uma criança paralisada do lado esquerdo. E nós oramos e nós repreendemos aquela palavra. Nós falamos: nós queremos o Senhor. E quando o Lucas acordou da cirurgia, ele tinha todos os movimentos para honra e glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. E nós voltamos para nossa casa. E eu pensei: agora passou, está tudo ok. Mas com 10 para 11 meses, essa doutora ligou novamente. E ela disse: olha, a hidrocefalia, a válvula parou de funcionar. E a hidrocefalia voltou muito mais forte. Então, nós tivemos mais uma vez que refazer esse caminho. E ouvir todas aquelas palavras do doutor novamente. E nós tínhamos que nos posicionar firmemente no Senhor, em todo aquele momento, corajosamente. Então, no retorno dessa cirurgia, o médico falou: olha, agora eu preciso advertir vocês a uma coisa. Dessa vez foi mais grave. Então, agora o Lucas, ele não vai mexer nada. Ele pode ser um cadeirante completo, daquele que tem que apoiar até mesmo a cabeça. Não vai ter movimento de braços, nem de pernas. E nós mais uma vez repreendemos aquela palavra. E o Lucas retornou com todos os movimentos. Aleluia. E Deus fez maravilhas. Amém. O crânio fechou milagrosamente.
sem explicação natural. E aquele nódulo na testa, ele tem exames de uma cirurgia que o doutor fala que é uma cicatriz de cirurgia perfeita, uma cirurgia que nunca foi feita por médicos, mas pelo médico dos médicos. Amém. Glória a Deus. E o Lucas, por fim, passou por uma terceira cirurgia. Mas essa, eu me lembro quando a doutora ligou, eu falo que eu tinha que ter bloqueado ela no meu celular. Mas ela me ligou e falou: Suelen, o Lucas precisa retirar a vesícula com 2 anos de idade. Porque o medicamento que ele tomou lá na UTI, quando ele nasceu, para combater aquela infecção, formou pedras na vesícula. E os sintomas da inflamação da pedra não podem nos confundir com os sintomas de que a válvula tenha parado de funcionar, porque não dá tempo de verificar o que é, né? De tão rápido que tem que agir na hidrocefalia. Mas foi tudo bem, o Lucas retirou, nunca passou mal, uma benção. Mas quando eu estava pensando sobre essa coragem, essa foi uma situação que me veio à mente. Como eu precisei de coragem para enfrentar tudo aquilo na minha vida. Eu me lembro que tinha momentos que eu achava: eu não vou conseguir, mas eu tenho que conseguir. Sabe, queridos, nós passamos por situações assim, onde não existe outra opção para nós. Ou você vai, ou você vai. Não é assim? Você já passou por coisas assim? Eu conversei uma vez com uma pessoa e ela disse assim para mim: pastora, parece que a minha vida é uma guerra atrás da outra. Eu vivo em guerras, eu vivo em meia guerras. E eu disse: mas é isso. A nossa vida, ela é assim. A nossa vida é uma vida cheia de guerras. Nós estamos em guerra todos os dias. São tantas situações que se levantam, não é verdade? Tantas lutas, tantas dificuldades, que dão a impressão mesmo de nós estarmos no meio de uma guerra. Você já teve essa sensação? Parece que eu estou no meio da guerra. Mas sabe, queridas, quando nós estamos em guerra, há uma coisa que é essencial nós termos, e é a coragem. Fala para sua amiga: tenha coragem. Nós precisamos de coragem para andar o caminho que Deus nos propôs. Agora eu quero trazer os seus olhos para a história de Débora. Débora, além dela estar vivendo as suas próprias guerras, as suas lutas ordinárias, aquelas simples, as comuns do dia a dia que todas nós aqui, eu, você, nós temos, ela também estava enfrentando um período de guerra espiritual na sua nação. Veja bem, o período de Juízes foi ali logo depois da morte de Josué, depois deles entrarem na terra prometida. Então foi um período que não era liderado por reis, mas por juízes. Mas estava acontecendo ali vários problemas naquela nação, naquele tempo. Então, depois da morte de Josué, a Bíblia fala que o povo de Israel não ensinou os filhos a respeito de Deus. Então, aquela geração que estava lá na terra prometida, eles conheciam a história, mas eles não conheciam o Deus que fez a história. E aqui eu quero fazer um parênteses para as mães que estão aqui e para aquelas que pretendem ser mães. Olha, a geração seguinte, o que aconteceu com eles, porque uma geração passada foi negligente com aquilo que Deus mandou fazer. Então, minha amiga, faça com seus filhos aquilo que Deus te mandou fazer, para que eles não sofram consequências futuras. Então, aquele povo também, eles não expulsaram todos os moradores da terra de Canaã, como Deus havia mandado. Deus tinha falado: quando vocês entrarem, expulsem todos aqueles moradores. Então, aquele povo, eles estavam completamente envolvidos com a cultura e com a religião de povos pagãos. Então, no versículo 1 do texto que nós lemos, e se você puder deixar a sua Bíblia aberta em Juízes capítulo 4, nós vamos dando uma conferida. No versículo 1 a Bíblia fala assim, ó: e eles tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Olha só. Então havia ali um estado de guerra
guerra, de alerta, porque Jabim, que reinava ali em Azor, ele enviou o comandante do exército chamado Sísera contra o povo de Israel. Há 20 anos eles estavam oprimindo o povo de Israel por conta desse contexto todo que eu falei para vocês aqui. Então havia esse contexto político e religioso que era aparentemente desfavorável à liderança de Débora. Você está me acompanhando? Sim, amém? Queridas, agora, além desse contexto político, além desse contexto religioso e cultural ali que eles estavam vivendo, naquele tempo existia uma coisa, mais um fator desfavorável. Naquele tempo, a mulher, ela não era nem contada no censo. Não é verdade? Quando ia contar quantas pessoas tinha, a mulher ficava de fora, só contava os homens. Ou seja, humanamente falando, não havia possibilidade nenhuma de uma mulher liderar. Não havia. Débora, ela era uma improvável. Assim como eu e você. Nós somos pessoas improváveis para aquilo que Deus nos chamou a fazer, não é? Mas em tempos difíceis, Deus levanta pessoas de coragem. E assim como Ele levantou Débora naquele tempo difícil, Ele está levantando a mim e a você hoje. Deus levantou Esther como rainha num tempo de perseguição. Deus levantou Davi como rei num tempo de gigantes. Deus levantou Débora como uma juíza, ou como ela mesma se denominou, uma mãe em Israel, num tempo desfavorável. E Deus levantou você como uma profeta, como alguém relevante nesse tempo de tantas guerras que nós estamos vivendo. Queridas, Débora fez história. Ela foi uma mulher posicionada. E ela foi uma mulher de muita coragem para fazer o que Deus chamou ela para fazer. Agora chegou a hora do nosso posicionamento. Agora chegou a nossa hora também de nos posicionarmos. Assim como Deus chamou Débora, Ele está chamando você. Ele está chamando você para ocupar os lugares de autoridade que Ele já te levou. Ele está chamando você para se levantar como uma mulher relevante aqui em Cascavel, na sua cidade aí que você veio, na nossa região, neste país. Deus está levantando você para ser uma líder, para ser alguém que vai fazer a diferença aqui em nome de Jesus. Deus está levantando você para exercer influência. Você crê? Amém? Agora, observe então como é que nós podemos aprender aqui com a história de Débora, porque o contexto dela não era tão diferente do nosso contexto. Eu quero que você observe. Parece tão difícil o que Débora viveu, mas veja só, nós estamos vivendo também num tempo onde as pessoas não conhecem a Deus. Sabe que há uma pesquisa que diz que 80% do povo brasileiro se denomina cristão. Você sabia disso? 80% dos brasileiros se dizem cristãos. Mas nós podemos perceber que são apenas pessoas que conhecem histórias sobre Deus, mas não conhecem o Deus vivo de verdade, o que é muito diferente. Então veja que isso se assemelha ao contexto de Débora. O nosso contexto também é um contexto de corrupção, é um contexto de alianças com pessoas que estão associadas ao mundo, ao inferno. O nosso contexto também é um contexto de idolatria, de lascívia, de imoralidade. É um contexto de hedonismo, de humanismo, de egocentrismo. É um contexto de guerras ideológicas cada vez mais frequentes. Gente, a gente ouve falar sobre as coisas que estão acontecendo à nossa volta, e é de a gente ficar horrorizado, não é? Eu vi outro dia na internet, não sei se vocês viram, um concurso de adestramento de pessoas que se identificam como cachorro. Vocês viram isso? Eu fiquei chocada. E eu vou ser sincera para vocês que, olhando para todas essas coisas ao nosso redor, me assusta. Me assusta o contexto que nós estamos vivendo, mas é nesse contexto que Deus levantou você como profeta. É nesse tempo, nesse contexto que Deus levantou você como uma líder, como alguém de relevância nessa cidade
nesse país, em nome de Jesus. Sabe, para essa geração eu vejo Deus levantando mulheres de coragem em posições de liderança estabelecidas pelo próprio Deus, para realmente trazer vitória para o seu povo, como foi com Débora. Eu vejo, queridas, Deus dando volume para a nossa voz, cada vez mais, para nós podermos entrar em batalha pelo povo de Deus. Sabe, por mais que você olhe aí para as circunstâncias, para o seu contexto, para a nossa realidade, e você pense, não, mas eu não sei nem como lutar. Não é porque quando a gente olha para coisas assim, a gente fala, como que eu vou lutar? Como que eu vou fazer? Não, eu não vou conseguir. Às vezes a gente pensa isso, né? Eu não sei lutar neste mundo, com as coisas que estão acontecendo. Talvez você pense, eu não tenho experiência, eu não tenho habilidade nenhuma para a guerra. Saiba que Deus está mais interessado na sua disponibilidade do que na sua habilidade, porque Ele é quem vai te capacitar para esse momento, e eu creio que Ele já te capacitou. Amigas, Davi não era habilitado para a guerra, ele não era capacitado para lutar contra o gigante. Ele não foi lá na internet fazer um tutorial como vencer um gigante com uma pedrinha, jamais. Mas ele estava ali disponível, e foi exatamente isso que Deus viu nele, essa disponibilidade. Então Deus viu isso, e Davi dizendo, quem é esse incircunciso aí para falar do Deus vivo? Eu não vou aceitar essa afronta. Quando Deus viu isso, Ele falou, é Ele que eu vou usar, é Ele que vai derrotar esse gigante. Sabe, irmãs, quando nós olhamos para o que Deus nos chamou para ser e para fazer, muitas vezes nós nos sentimos incapazes e inaptas, sim ou não? Sim, nós nos sentimos assim. Mas Deus olhou para você e Ele disse, essa mulher, ela vai ser uma líder nesse tempo. Essa mulher, ela tem o que eu preciso, ela tem disponibilidade, o coração dela é meu. Isso é tudo que Deus precisa. Sabe, eu já pensei muitas vezes, né, olhando para a minha realidade, para o meu contexto, que eu era incapaz de cumprir o meu chamado, aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas muito mais vezes foram as que eu fui encorajada fortemente, foram as que eu me senti motivada para continuar e para não parar. Sabe, eu entendo que Deus está mesmo olhando para o desejo do nosso coração, e isso é o que realmente importa. Ele está olhando para o desejo do nosso coração, muito mais do que aquilo que nós podemos habilidosamente oferecer para Ele. Porque Ele não precisa da minha e da sua habilidade, Ele precisa da nossa disponibilidade. E Débora apenas estava disponível. Foi o que Débora ofereceu para Ele, essa disponibilidade. Deus está levantando pessoas aqui com a autoridade, com a relevância de Débora na nossa geração, eu creio. E eu vim de lá para dizer isso para você. Eu consigo enxergar isso. E sabe, são pessoas de coragem. Essas pessoas são pessoas posicionadas no Senhor, comprometidas com o reino de Deus, com o Senhor. São pessoas que vão para a guerra todas as vezes que for preciso. E diferente do que a gente pensa muitas vezes, não são pessoas que não têm nada para fazer. Não são pessoas que não têm problemas. Não são pessoas que não têm lutas. Pelo contrário, são pessoas que, apesar das suas lutas, que apesar das suas dificuldades, das suas limitações, elas se dispõem a trabalhar pela causa do Senhor. Sabe, naquilo que aconteceu conosco, que eu contei aqui para vocês, nos momentos mais difíceis com o nosso filho, foram os tempos onde eu me senti mais desafiada a me posicionar em Deus. Eu me senti extremamente desafiada a me posicionar no Senhor e a ir para a guerra. Era incrível como esse sentimento vinha ao meu coração. Agora tem um texto, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. E ele diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não te deu espírito de covardia. Fala para sua amiga do seu lado: você não é covarde. Isso é muito importante. Você não é covarde, minha amiga. Você não é. Deus já deu para você
espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Deus te deu poder, ou seja, Ele te colocou em lugar de autoridade. Deus te deu amor para que você ame as pessoas, para que você ame a Deus, para que você ame a obra dEle. E Ele também te deu equilíbrio, para que você saiba dividir as suas funções e equilibrar todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Débora foi uma mulher de muita coragem, e nós também podemos ser. Você é a mulher levantada por Deus nesse tempo. Naquele tempo teve uma Débora que fez total diferença. Mas hoje eu posso ver quantas Déboras Deus está levantando aqui nessa noite. Então, para nós finalizarmos, eu quero falar aqui rapidamente sobre 3 características da mulher cristã que Deus levanta neste tempo. 3 características. E nós vamos falar com base no versículo 4. Versículo 4 que diz: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Olha só, as 3 características estão aqui nesse versículo. E a primeira característica da mulher que Deus levanta para este tempo é que ela é conhecida por sua virtude espiritual. Ela é conhecida por sua virtude espiritual. Olha, no versículo 4, a primeira coisa que ele fala: Débora profetiza. Profetiza. Débora era uma profetisa. Isso foi mencionado antes de todas as coisas que são faladas a respeito de Débora. O texto que inicia contando a respeito de Débora é esse. É a partir do versículo 4. Primeiríssima palavra que é falada: Débora profetiza. Então, quer dizer que essa era a sua qualidade sobressalente. Era aquilo que sobressaía, que era muito visível na vida de Débora. Isso significa que antes de qualquer coisa, nós precisamos ser conhecidas pelas nossas características espirituais. Eu e você, nós precisamos ser conhecidas pelas nossas características espirituais. A nossa vida com Deus tem que vir antes de qualquer coisa. Se você for para a guerra, para a sua guerra do dia a dia, para as suas lutas, se você for para essa guerra sem ter uma vida com Deus, minha irmã, eu preciso te dizer, você vai morrer. Você vai morrer. Então, uma liderança, sabe, um ministério de sucesso não se sustenta sem vida com Deus. Não tem como. Então não é apenas sobre se denominar cristã, mas é sobre viver o cristianismo de verdade. É sobre ser cristão. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, é uma miniatura, é uma cópia de Cristo. Então o fato de Débora ser uma profetisa mostrava aqui para nós o tipo de caráter que ela tinha. E na época dela as pessoas elas não queriam saber de Deus. As pessoas estavam distantes do Senhor, mas ela era tão íntima, tão próxima de Deus, que ela se tornou a sua porta-voz. O profeta é aquele levantado por Deus para ser porta-voz, ou seja, aquele que ouve a voz do Senhor, tamanha intimidade que tem com Ele, e pode transmitir isso para o povo. Quando as pessoas falavam de Débora, quem é Débora? Eles diziam: a profetisa. Profetiza. Qual Débora vocês estão falando? A profetisa. Era a primeira coisa falada a respeito dela. Irmãs, nós precisamos ser em primeiro lugar conhecidas pela nossa vida com Deus. Se ainda não é isso que as pessoas falam de você quando vão citar você, é isso que precisa ser daqui para frente. Em nome de Jesus, nós precisamos ser conhecidas em primeiro lugar como mulheres sérias, como mulheres de caráter moldado, caráter tratado pelo Senhor. Nós precisamos ser conhecidas como mulheres de oração. Eu me lembro que houve uma geração onde a gente tinha tantas referências de mulheres de oração, e parece que hoje nesse tempo isso foi se perdendo.
Nós precisamos ser conhecidas novamente como mulheres de oração. Mulheres que sabem discernir as estações. Mulheres que têm sabedoria. Nós precisamos ser conhecidas como mulheres que têm bons conselhos. Olha, pode procurar fulana lá, ela tem ótimos conselhos, ela tem conselhos de Deus para te dar. Nós precisamos ser conhecidas como mulheres que conseguem ouvir a direção de Deus, mas que também têm ousadia suficiente para ser posicionada e firmes no que Deus mandou fazer. Sabe, Débora foi levantada por Deus por uma função muito importante, porque ela se destacou no primordial, ter uma vida com Deus. Isso fez com que Débora se destacasse. E sabe, olhando aqui para a nossa vida, eu queria que você percebesse isso comigo, porque foi o que eu percebi. Perceba que quando Deus nos chama para fazer algo, Deus nos chama para um ministério, né, ou para cuidar de um pequeno grupo, né, um grupo de célula. Quando Deus nos chama para fazer algo, muitas vezes a gente se sente incapaz, né? A gente se sente capaz ou incapaz, mas nós estamos fazendo essa avaliação de nós mesmas a partir do quê? De habilidades. Habilidades naturais. Quando eu olho para mim, por exemplo, eu penso, jamais, Paulo, eu faria isso. Por quê? Eu não tenho habilidade natural, né? Então, se Deus me chamasse, Suelen, eu quero que você mostre a sua arte, né? Eu vou usar você para profetizar através das artes. O que eu ia falar? Jamais. Eu não sou capaz, porque eu estou olhando para a minha capacidade natural. Então perceba que nós fazemos isso. Nós temos, infelizmente, esse olhar natural para as coisas. E nós não estamos olhando para as nossas qualidades espirituais. Poxa, mas eu sou uma mulher de oração. Não, eu sou amiga íntima de Deus. Então, o Senhor vai me capacitar. Eu posso ouvir a voz do Senhor, eu posso ouvir a direção dEle, e eu posso fazer isso através do Espírito, não é, Paulo? Através do Espírito. Então, quando nós determinamos se nós somos capazes ou incapazes de alguma coisa, nós não podemos estar olhando para a nossa habilidade natural, mas para as nossas qualidades espirituais. Eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher de oração. Minha amiga, eu vim aqui para dizer para você: coloque em ordem a sua vida com Deus. Coloque em ordem a sua vida com Deus. Torne-se tão amiga de Deus, o máximo que você conseguir. Se dedique à oração, se dedique à meditação, ao conhecimento da palavra de Deus, e você vai ser conhecida por todos pelas suas virtudes espirituais. E não só isso, não só isso, mas você também vai ser conhecida dessa forma pelo próprio Deus, porque a Bíblia fala que o próprio Deus foi quem validou Débora. Às vezes a gente está procurando a aprovação das pessoas, mas o que importa realmente é que Deus nos deu o aval e fala: ok, pode ir, porque eu chamei você. Amém? Então essa é a primeira característica da mulher cristã que Deus levanta para este tempo. Ela é conhecida por sua virtude espiritual. A terceira característica da mulher que Deus levanta para esse tempo é que ela não deixa as primeiras funções que Deus a deu. Ela não deixa as primeiras funções que Deus deu. Agora olha aqui para o texto, o que ele diz? Ele fala: Débora profetiza, e qual que é a outra palavra? Mulher de Lapidote. Débora, mulher de Lapidote. Então a Bíblia faz questão de deixar claro aqui que Débora tinha uma família. Débora tinha uma família, certo? Se isso não fosse importante, não seria mencionado na Bíblia, mas se for mencionado é porque importa. Então Deus estava trazendo um destaque aqui para essa característica. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Débora não deixou o seu primeiro chamado, as suas primeiras funções. Porque Débora, ela era uma mulher muito importante. Ela exercia toda influência. Ela mandava e desmandava na guerra. Gente, olha isso aqui. Mas ela também era esposa, dona de casa, mãe,
filha, sogra. Ela tinha todas essas primeiras funções, que foi o primeiro chamado da vida dela, porque ela já fazia essas coisas quando Deus a chamou. Ela não abandonou o lar dela porque o chamado dela era grande. Ela não abandonou. Débora teve equilíbrio, o mesmo equilíbrio que eu e você precisamos ter na nossa vida. Queridas, nós precisamos nos dedicar à obra de Deus, ao chamado que Ele tem para a nossa vida, mas nós não podemos abandonar o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. Então eu quero dizer algo para você, minha amiga: cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, cuide dos seus pais, com excelência, dá o seu melhor. Faça o que Deus te chamou para fazer dentro da sua casa. Olha, não vai adiantar nada ter um ministério lindo, grande, cheio de frutos, mas uma família abandonada, destruída, filhos que não querem saber do Senhor, filhos que não querem ouvir o chamado. Não quero, jamais, rejeito. Não vale a pena nós nos dedicarmos tanto para algo e abandonar a outra, que é tão importante. Sabe quantos homens e mulheres de destaque que nós podemos ver aí? Eu sei que você sabe de muitos casos, com ministérios grandes e poderosos, mas que caíram justamente nas questões familiares, sim ou não? Que triste que é, mas é o primeiro chamado. A nossa família é o nosso primeiro campo missionário, é o nosso primeiro ministério, é o primeiro lugar para o qual você tem que se dedicar. Você que é filha, dedique-se aos seus pais. Seja uma boa filha, honre, respeite, valorize, ouça os conselhos, porque Deus os levantou como boca dele para a sua vida, para direcionar a sua vida. Você, esposa, honre o seu marido, honre, respeite, seja uma auxiliadora. Mãe, dedique-se à instrução do seu filho nos caminhos do Senhor. Se for para ser esposa, que você seja a melhor que você puder. Se for para ser mãe, que você seja a melhor que você puder. Se for para você ser sogra, seja a melhor que você puder. Amém? Se for para você ser nora, seja a melhor nora que você puder ser. Mas não deixe as primeiras funções que Deus te deu. Amém? E eu quero finalizar com uma última característica da mulher que Deus chama para esse tempo. É a mulher que assume o seu papel com coragem. O texto ele fala assim, ó: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Mas não está falando assim, não é naquele tempo, é naquele tempo. Entendeu? Ou não entendeu? Gente, era naquele tempo. Naquele tempo terrível. Era nesse tempo que Débora julgava. Sabe, eu amo o significado do nome Débora. Quantas Déboras do nome, que tem nome Débora nós temos aqui? Eu sei que nós temos uma aqui que eu já vi aqui, a nossa Débora Zoe aqui. Uma, duas, eu não enxergo, mas eu já vi que tem várias aí. Aí, olha lá, a Débora tá ali, a minha Débora que eu conheço. Gente, o significado do nome Débora é abelha. Sabiam, Déboras? Abelha, abelha. E alguns estudiosos sugerem que esse era exatamente o perfil da Débora da Bíblia. Esse era exatamente o perfil dela, porque ela cumpria as suas funções com doçura e com graça. Mas em tempos de guerra, ela sabia usar as armas, as ferramentas que Deus havia dado para ela. A abelha, ela sabe produzir mel. Ela gera doçura, né? Ela gera isso. Mas ela também está pronta para dar a sua vida na hora da guerra, na hora da luta. Porque você sabe que quando uma abelha dá uma ferroada, você sabia que aquela é a primeira e última ferroada da vida dela? Porque depois que ela ferroa, que ela perde o ferrão dela, ela morre. Então quando uma abelha vai para a guerra,
ela disse: eu estou pronta para morrer. Eu estou pronta. Sabe, Débora, existe uma frase a respeito dela que diz, que os estudiosos falam, ela era uma abelha no trabalho e uma vespa nas guerras. Isso é demais, porque Débora não só assumiu a liderança, mas ela fez isso com coragem. Débora era cheia de coragem. Por 20 anos, a Bíblia fala no versículo 3, 20 anos o povo de Israel estava sendo oprimido ali por Jabim. Eles tinham, gente, carros de ferro, e eles tinham convicção que eles iam prevalecer sobre o povo de Israel. Por quê? Porque eles tinham uma estratégia. Nós vamos vencer, certeza, eles estavam muito garantidos a respeito disso. Mas Deus deu para Débora uma estratégia ainda mais poderosa para derrotar os inimigos. Ela mandou chamar Baraque, ela mandou chamar ele, e ela falou: olha, reúna 10.000 homens ali para guerrear. Mas olha o que aconteceu. Débora estava muito firme, porque ela era uma profetisa, ela já tinha ouvido a direção, as instruções do Senhor. E ela falou: Baraque, vai lá, pega aqui da sua tribo e mais essa outra tribo. Nós vamos reunir 10 homens, porque Deus deu uma estratégia, e nós vamos agora derrotar esse inimigo em nome de Jesus, em nome de Deus, sei lá, naquela época era Deus, né? Mas sabe o que aconteceu? Baraque, ele respondeu para Débora, olha lá no versículo 8, se você estiver acompanhando. Baraque, que era alguém, era um homem, ou seja, alguém de quem pudéssemos esperar alguma coisa, realmente não, ele vai resolver, não é? As pessoas esperavam de Baraque, elas não esperavam de Débora. Mas Baraque, ele fala assim para Débora: olha, se você for, eu vou, mas se você não for, eu não vou. Parece as amigas da 5ª série falando, não é? Ah, se for, você vai. Se for, eu vou. Se não for, eu não vou, né? Acho que Baraque estava assim de amiguinha ali com Débora. Ai, Débora, eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou. Eu acho engraçada essa conversa que Baraque teve ali. Mas sabe por quê que Baraque falou isso para Débora? Porque ele sabia o que aquela guerra significava. Ele sabia que o inimigo era muito forte e poderoso. Ele sabia que eles estavam prevalecidos, porque naquela época quem tinha carros de ferro já tinha vencido a guerra. Aquela era uma alta tecnologia para aquela guerra, então era vitória garantida. E Baraque, ele não teve coragem de ir sozinho. Não, meu Deus, eu não posso, que medo. Mas Débora teve. Débora, aquela improvável, ela teve. Olha lá no versículo 9, que ela foi. Aí Baraque fala assim para ela: ah, se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Aí a Débora, imagina a Débora olhando bem para a cara dele assim, falou assim: com certeza que eu vou. É certeza, com certeza eu vou com você. Mas fica sabendo, Baraque, que a honra da investida não será sua. E ela fala: o Senhor entregará as mãos de uma mulher, a Sísera. Eu não estou querendo dizer aqui homem contra mulher, aquela coisa de machismo feminista e coisa feminista, não, gente. Eu estou falando sobre pessoas prováveis e improváveis. Débora, ela está falando assim: ó, você teve a oportunidade de ir, mas agora todo mundo vai ficar sabendo que Deus deu essa vitória nas mãos de uma pessoa que era totalmente improvável. Qual era a probabilidade de Débora estar à frente de um exército, além de estar julgando Israel? Gente, aquilo foi incrível. O posicionamento de Débora foi demais. Débora, ela teve coragem suficiente para cumprir o chamado de Deus, mesmo que ela tivesse que enfrentar uma guerra, mesmo sabendo que ela poderia voltar, não voltar, né? Na verdade, de lá. Sabe, algumas vezes nós vamos ter que chamar para nós a responsabilidade de outras pessoas que não tiveram coragem de encarar algumas situações. Às vezes a gente vai ter, às vezes é dentro da nossa própria família, pessoas que não se posicionam, e eu vou falar: não, eu vou me posicionar, eu vou, não pode deixar, eu vou fazer o que Deus mandou fazer. Mas você pode ficar sabendo que a honra dessa investida aqui Deus vai entregar nas mãos de uma pessoa improvável, porque as pessoas não esperam de nós, mas eu vou, porque Deus me chamou. Eu posso ter convicção
de que todas as vezes que eu me posiciono assim, Deus vai me dar graça. Deus vai me dar graça. E olhando para a história, porque aconteceu, nós vemos que foi exatamente isso que Deus fez com Débora, porque Ele usou uma tempestade, gente, para, de uma forma totalmente sobrenatural, trazer vitória ali para Israel. E quando nós nos posicionamos de forma corajosa, nós podemos ter certeza de que Deus usará de estratégias sobrenaturais para nos dar vitória. Deus está levantando você como uma mulher corajosa. Ele já te deu um espírito de ousadia. Você não é uma mulher covarde. E se você ler o texto ali mais para frente, você vai ver que esse posicionamento de Débora serviu também para inspirar outras mulheres, porque Jael, logo ali um pouquinho, ela mata Sísera de uma forma até terrível, não é verdade? Ela inspirou. Nossa, olha essa mulher corajosa aqui, se levantando para guerrear pelo povo de Deus. Eu também vou me levantar. E você também vai se tornar uma inspiração para outras mulheres. Para ser mulheres posicionadas no Senhor, para cumprir o que Deus chamou você a fazer. Hoje o nosso desafio é olhar para o nosso contexto, para a realidade que nós vivemos, queridas, e dizer: tá para mim. É difícil, é terrível, eu vou ter que ir para a guerra, mas tá para mim. Senhor, eis-me aqui. Eu vou fazer o que Deus me chamou. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, porque eu quero orar por você nessa noite. Sabe, eu não vou orar aqui para que Deus te encha de coragem, porque Ele já te encheu. Porque essa covardia aí, talvez escondida aí no seu coração, não vem do Senhor. E a Bíblia fala: não foi eu que te dei. Deus não me deu espírito de covardia. Ele me deu ousadia no Espírito. E é debaixo dessa ousadia, dessa coragem, que eu quero convidar você a se posicionar. E hoje eu convido você a dizer um sim bem grande para o Senhor. Dizer: Deus, eis-me aqui. Eu tenho um chamado para a minha vida, Senhor, mas eu me acovardei até agora. Senhor, eu me acovardei diante da minha família, diante da minha casa. Eu me acovardei. Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu não tenho assumido o meu papel. Eu não estou me posicionando como uma mulher de Deus. Senhor, me perdoa, porque eu estou me acovardando de tal maneira, Senhor, que as minhas virtudes espirituais, elas não estão ficando visíveis. Elas não estão claras para as pessoas. Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero exercer o ministério que o Senhor me deu, mas eu quero também cuidar do meu lar. Eu quero cuidar da minha família. Eu quero, Senhor, e eu preciso da Tua graça para assumir o meu papel com coragem, em nome de Jesus. Eu quero convidar você que deseja hoje firmar um compromisso com o Senhor a ficar de pé. Se o pessoal do time do louvor puder subir para a gente louvar o Senhor enquanto nós oramos e nós falamos aqui com o Senhor. Eu não vou ficar fazendo apelo. Reagir é uma decisão sua. Reagir a essa palavra, ao que o Espírito colocou no seu coração. Reaja a isso. Hoje Deus quer chamar você. Hoje Deus quer levantar um exército poderoso, cheio de Déboras, cheio de mulheres de coragem. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida que todo medo vai embora. Eu quero profetizar em nome de Jesus: toda covardia vai sair agora em nome de Jesus. Vai sair. Você que está entre um sim e um não diante do Senhor, para o seu chamado, para o seu ministério, em nome de Jesus, hoje a sua resposta vai ser: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor está me chamando a fazer. Sim, Senhor, eu vou me posicionar. Eu entendo, Deus, que o Senhor está me chamando para algo grandioso. Senhor, eu peço para que o Senhor abençoe essas mulheres aqui, Pai. Eu peço, Espírito Santo, para que o Senhor levante elas com autoridade em nome de Jesus. Levanta cada uma, Senhor, no lugar onde o Senhor as colocou, porque eu sei que elas já estão bem posicionadas. Elas já estão bem posicionadas. Senhor, ajuda cada uma a viver uma vida com Deus, com o Senhor, contigo, de intimidade profunda, a ponto de ouvir claramente a sua voz e se tornarem sua porta-voz.
se tornarem profetas nesse tempo, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos cantar, enquanto nós vamos louvar aqui o Senhor, eu quero convidar você a fazer uma oração para o Senhor. Se você quiser vir aqui no altar, orar, rasgar o seu coração, dizer, se desprender de toda covardia, de todo medo agora que está te impedindo de avançar no seu ministério, de cuidar da sua família, de fazer o que Deus chamou, faça. Eu gostaria que você reagisse a essa palavra em nome de Jesus.